Por isso que esse negócio de números gerais, né? Ontem eu tô tentando procurar aqui no meu celular, eu recebi uma relação dos números do Cristaldo com o Douglas. O Doga 10. Sim. Pra ficar dentro do próprio Grêmio, né? O Douglas Pifador, os números, vê como o número é... Maestro Pifador. Maestro Pifador, que realmente foi um jogador... espetacular. Os números... E que mora em Osório, tu sabia? Não, os números de assistência, e de gols do Douglas em relação ao Cristaldo é menor. O Douglas, por números, tu olhar, e tu não pode botar na mesma frase o Douglas e o Cristaldo. Vê como é o futebol, né? Isso me lembra... Eu recebi ontem, olha... É que o Douglas também jogou muito mais, né? Não, mas eles fazem uma relação de temporada, assim. Só que o número é... Essa contagem aí deve estar errada. Se tu botar... Essa contagem deve estar errada. O César, se tu botar o Soares jogando com o Douglas, o número extrapola. É que o Douglas servia daqui a pouco alguns caras que erravam os gols. Aí não, verdade. Entendeu? Não tem assistência. É verdade, tá certíssimo. A assistência tem muito isso. A assistência só se completa se o cara meteu pra dentro. Aliás, o Douglas, eu tenho uma frase sobre o Douglas que eu repito sempre quando falam, que é a frase histórica do Ronaldo Nazário, né? O Ronaldo, quando vai jogar no Corinthians, o Douglas é o 10, né? Isso. E ele diz, eu não lembro de ter jogado com 10 com essa capacidade que ele tem. De criação. Porque o Ronaldo Nazário disse isso. O quesito, essa questão do... Não é sério para pontos corridos, você tem que entender isso. Sempre existe... Pra que o Brasil é sério? Não, tem um monte de coisa que tem um monte de gente séria, mas para isso não é. O brasileiro gosta de competição de igual para igual. E o Maurício Vocês viram por acaso ontem? O jogo do Santos contra o Curitiba? Eu vi só o final. O lance do segundo cartão amarelo do jogador do Curitiba, no último lance do primeiro tempo, é das coisas de tu parar tudo. Se eu sou, falar em não entrar no campo, se eu sou presidente do Curitiba, eu digo, gente, qual é a história? É pra o Santos ganhar o jogo? Vambora. Porque aí vambora, vocês ganham o jogo, nós vamos embora. Nessa vida assim de... Não, é porque insinuar que era pro Não, Santos. mas é que é um lance que o juiz tem que dizer pro juiz, juiz, cara, não foi falta. A arbitragem foi muito ruim ontem. Não foi falta. Pênalti não foi. Não, pra mim o pênalti discute. Agora, o lance da expulsão, tu mexe com o jogo. E tem um segundo amarelo. Uma desmarcada de uma maneira bem estranha de se ver do Marcos Leonardo, que é um golaço desmarcado. E as linhas não ficaram tão explicativas. A maior bronca do Santos é essa, é do pênalti. É um negócio assim, de tu olhar aquilo. Tá, mas isso aí tem no mata-mata também, já vou te avisar, né? Arbitragem ruim tem no pontos corridos, tem no mata-mata. Mas o mata-mata, ele tem pra ganhar, não pra perder. Sim, mas aí tu elimina do campeonato e não tudo bem, mas é pra ganhar. Já. Na real, a desvalorização vai atrapalhar os pontos corridos e a formulinha. Eu acho que o futebol brasileiro precisa discutir de forma um pouco mais forte. Hoje a arbitragem precisa ser discutida de uma maneira mais intensa. Profissionalizar, mas aí a gente vai entrar naquele debate de novo. A arbitragem piorou com o VAR, né? Aliás, eu já disse isso faz tempo. Posso fazer uma pergunta? Fui duramente combatido aqui no VAR. Posso fazer uma pergunta pro César? Pode. César, eu quero que tu responda com o teu coração mesmo, assim, com um pouquinho de ajuda do cérebro. Quem deu o despertar foi o Rodrigo Adams, um bola nas costas hoje. Que eu respeito demais. O Adams disse o seguinte lá. Ele se expôs de uma maneira que poucos torcedores têm coragem de se expor, né? No âmbito secador. Ele assim, eu tô acabando o ano agradecido por aqueles 6 minutos no Beira-Rio de Fluminense. Porque o Inter ganharia do Boca Juniors e seria tricampeão da América. Sim, mas tu pensa a mesma coisa? Mas evidente, né? Como é que eu não vou pensar? O Inter entregou a final da Libertadores da América. Não sei se o Inter entregou. Eu vou ser o chato pra dizer que certeza nunca entregou no Maracanã. Pra mim, o Inter entrega o jogo pro Inter, era o jogo do Maracanã, e o Inter não mata. Bom, o Inter não matou 3 vezes, né? Eu nunca tinha visto isso. Só que a conta, o futebol tem uma coisa também, que é a tal da conta, né? Existe uma relação entre clubes, sempre vai olhar isso, que é uma conta. Uma conta mesmo. O Grêmio e o Flamengo, por exemplo. O Flamengo tava devendo um monte de coisa pro Grêmio. Aí vai um jogo, 2 gols em 5 minutos, o Grêmio ganhou o jogo. O Inter tava devendo um monte de coisa pro Fluminense também. Tu disse 92. 92. Pênalti escandaloso no Pinga. O Pinga quase perdeu a perna de novo. Sim, quase. Só ele disse que ele cavou. É que tem poucas câmeras, né? Então, entendeu? Mas cavar uma coisa. Cavar uma coisa. Eu lembro de todos os erros de arbitragem em favor do Internacional. Sim. Tu te lembra do Rivelino dizendo que o Fluminense era uma máquina e que ia passar por cima do Internacional? Eu lembro também.
Só que ali o Inter ganhou do Fluminense. Então tem essa. A pré-história entrou no programa. Isso, entrou. Não, mas merece. Aí tem o 92, também. Tem o 92. E o Fluminense precisava daquilo ali, entendeu? Precisava reverter. Assim como o Grêmio precisava reverter do Flamengo. Só que o do Fluminense deve ter machucado mais, né, Potter? E me aliviou, não tenho dúvida. Não, porque assim... Imagina a temporada do Grêmio agora... Esperando uma final de Libertadores. Com dificuldade de escalar meu time, porque meu time não sabemos que time nós vamos jogar amanhã. Aí... E o Inter, nesse momento, estudando como ganhar do Boca. Mas posso dar um contexto também? Agora e o Potter assim, quarta-feira eu vou estar no Jobi tomando um chopp. Na quinta, eu quero ir no Bracarense. Vou dar um contexto, tá? Vou dar um contexto. Mesmo que o Inter tivesse jogado com o time titular contra o Santos e ontem contra o Vasco, os jogadores não estariam com a cabeça tão nessas partidas... Claro que não. Então, o jogo do Vasco, então o torcedor do Inter viveria uma coisa meio insana, que é, meu Deus do céu, Boca Juniors, Maracanã, e ao mesmo tempo a zona ali, porque aí tu não ia pedir pro Alan Patrick jogar tanto, né? Porque daqui a pouco ele pode se machucar. O Inter teria perdido. E aí o Inter pede o Alan Patrick do Boca. O Grenal. Teria o Grenal. O Inter teria perdido ontem, porque ontem tu jogaria. É decreto, né? Guerrinha, meia. Imagina o Guerrinha fazendo a do Alan Patrick. Guerrinha fisicamente tá bem, ó. Viu o Guerrinha outro dia. Não, o Guerrinha podia jogar no malo, assim, ficar mais atrás na lateral direita. Isso, entendeu? O Guerrinha estaria jogando. Eu não posso ir mais nem de gandula, Mas o Castiel ia jogar também, de centroavante, o Inter teria perdido ontem. Não, o Zé Vitor, com o peso que tá, ele entra no time do Grêmio. Não, mas eu era boleirinho. O Castiel com esse peso, ele não iria no Grêmio. Não, ele faz o box, lá nós não podemos trabalhar cara muito magro. Tem que ser magro, tem que ser gordinho. Não, tem que ser enchidinho. Com esse peso aí, ele faz box to box. O único magro que o Grêmio tinha, o Grêmio vendeu, que era o Bitelo. O cara olhar, com esse peso aqui não. É isso. Nós tivemos eu e o Maurício estávamos lá. Nós tivemos na quarta-feira uma manifestação do Renato em determinado momento. Sim. Falando que não houve os fisiologistas, porque diz, às vezes eles pedem para eu diminuir a carga de trabalho de tal e tal jogador e tira. Vocês acham que essas modificações, porque tem algumas das mudanças do Cudê que elas são quase práticas. Sistemáticas, fica melhor ainda. Tu já sabe que o Arangues vai sair, tu já sabe que o Alan Patrick não mantém. O Maurício é um pouco diferente, porque é mais jovem, mas a gente também não sabe qual é a carga de trabalho. Vocês acham que as mudanças do Cudê, elas podem ter relação com a carga de trabalho e com o risco de lesão? Não, César, porque é diferente em relação ao que o Renato traz. O Renato fala de treinamento. Não, o Renato diz, em determinado momento, a frase dele é essa, eles dizem que eu não treino aqui. Isso. Em determinado momento, aumenta a carga de treino. Eu sou aconselhado pelos fisiologistas a diminuir o treino de tal e tal jogador e eu não escuto mas a diferença...